Você com certeza já deve ter ouvido falar de pessoas que lucraram dezenas ou até centenas de milhares de dólares em uma única operação, utilizando os tais dos flash loans. E bom, já tenho aqui um vídeo montando um script de flash loan, mas já faz bastante tempo e ele ficou defasado, muitas coisas mudaram, muitas novidades saíram, e por isso então estamos aqui atualizando este script de flash loan. E flash loan nada mais é do que uma arbitragem com um empréstimo rápido, por isso o nome então flash loan. E eu quero mostrar para vocês como você pode fazer o seu próprio flash loan. É claro que você não vai ganhar 370 mil dólares como este hacker, afinal de contas depende também do quanto você for investir no seu próprio flash loan. Mas sim, dá para ganhar bastante com este mecanismo. E bom, antes da gente botar a mão na massa, vamos entender como funciona um flash loan. Um flash loan, ou script de flash loan, código de flash loan, bot de flash loan, nada mais é do que um robô que é operado então por uma pessoa ou um bot, também chamado aqui de operador. O nosso flash loan ele vai ser mais manual, é algo mais manual, não é tão automatizado, até porque estou ensinando cada um aí a fazer o seu próprio flash loan, então nem dá para fazer algo mais automático. Mas se você quiser algo mais automatizado, algo mais robusto, mais trabalhado, você pode entrar em contato aí conosco. Lógico, nós não fazemos isso gratuitamente. Tem aí alguns valores de 10, 20, 30 mil, dependendo do que você quiser, né? Dependendo de qual for aí o intuito deste bot, desse script, enfim. Bom, o que o flash loan faz é identificar uma abertura de preço dependendo do seu alvo, e eu já vou mostrar isso para vocês, e nessas aberturas ele corre para fazer um empréstimo em um protocolo descentralizado e com esse empréstimo ele faz uma arbitragem. Lógico que estes protocolos não são gratuitos, eles também cobram taxas e por isso eles têm então lucros. Lógico, nada nessa vida é de graça. Muito bem. Na prática, como isso vai funcionar? Bom, um flash loan sempre vai ter um alvo, e eu vou exemplificar aqui para vocês utilizando o Tether com o USDC. O Tether com o USDC tende a ter aí uma paridade de 1 para 1. Isso significa que um USDT tende a valer sempre um USDC. A gente sabe que na prática não é assim que as coisas funcionam. E, eventualmente, algumas aberturas podem acontecer, tanto para cima quanto para baixo. Essas são diferenças. Por exemplo, agora um USDT está valendo 1.0003. E isso já é uma abertura que, por exemplo, um flash loan poderia se aproveitar. Mas é claro que flash loans normalmente gostam de aberturas maiores, né? Por exemplo, 1.03, que é uma abertura bem maior. Então o flash loan ele vai identificar essas aberturas no preço quando ocorrem essas disparidades, corre para pegar um empréstimo rápido e fazer aqui então uma operação de compra ou de venda, dependendo de como for o caso. Por exemplo, se o USDT ou USDC fizer aqui uma abertura para cima, ele pode pegar o USDT para comprar o USDC, ou se fizer uma abertura para baixo, ele pode pegar o USDC para comprar o USDT. Então a gente tem aqui as operações inversas dependendo do caso. E este é o nosso alvo. O alvo aqui, por exemplo, poderia ser o USDT. Ou nós também poderíamos pegar outro alvo aqui, como as meme coins, qualquer outra moeda aí que você queira. Lógico, existem algumas regras. Quais seriam essas regras? Você precisa de uma moeda que tenha paridades com liquidez. Liquidez essa que você pode verificar aqui, por exemplo, ou no próprio CoinMarketCap ou em qualquer outro site aí que mostre liquidez. Então você precisa de ativos com liquidez e também ativos voláteis, ou seja, que vão para cima e para baixo com frequência, ativos que façam
essa movimentação. Porque assim, o Flash Luan vai ter mais aberturas para fazer essas operações. Muito bem. Feita a operação, o Flash Luan pega o empréstimo, vende ou compra, dependendo do caso, e depois ele devolve lá para o contrato de Flash Luan, contrato DeFi, que ele pegou emprestado, juntamente com as taxas devidas do contrato, que ele pegou o empréstimo. E o restante fica como lucro para o operador. Então, o operador tem seu lucro, o contrato tem o seu lucro junto com as taxas, e o mercado segue sua vida aí do jeito que ele quiser. E assim você fez o seu Flash Luan. Na teoria é isso, na prática agora a gente vai ver. Para a gente operar um Flash Luan, nós vamos precisar aí de algumas ferramentas. A primeira delas é uma wallet. Eu recomendo vocês utilizarem a MetaMask, porque ela funciona muito bem aí, tanto no navegador quanto em dispositivos móveis, como Android, iOS e tudo mais. Então você pode utilizar a MetaMask aí, que é muito boa para essas funções. Se você quiser utilizar a Binance Smart Chain, na Binance Smart Chain, você vai precisar configurar dentro da sua MetaMask. Eu pressuponho que todos já saibam como fazer isso, mas se você não souber, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você configurar a Binance Smart Chain. Lembrando que na Binance Smart Chain nós temos uma constante que é o BNB. Essa constante ela é estática, ou seja, você sempre vai utilizar BNB na Binance Smart Chain, assim como a estática, a estática da rede da Ethereum é o próprio Ether, que é o ETH. Pressuponho que você já saiba como fazer isso, tanto MetaMask quanto a Binance Smart Chain. Então nós vamos partir agora para o Remix da Ethereum. O Remix da Ethereum vai ser a nossa área de trabalho aqui. Poderia construir uma HUD um pouco mais específica, um pouco mais bonita para se trabalhar, mas daria muito trabalho e o Remix da Ethereum já funciona bem assim, não é necessário aqui, até porque, de novo, a gente não quer algo muito trabalhado. E nós também precisamos do próprio código do nosso Flash Luan. Já vou explicar para vocês como esse código funciona e o que vocês precisam se atentar aqui também, tá? E por último, você vai precisar também escolher aí qual é o seu alvo. O alvo que nós vamos utilizar aqui é o próprio USDT. Por quê? Porque o USDT ele tem várias paridades com o USDC, com o BUSD, com várias outras moedas, e ele gera muitas aberturas, apesar de ele não ter muita volatilidade. Então ele funciona bem, mas o lucro nele pode não ser tão alto assim. Ativos voláteis, moedas voláteis, podem ter aí uma desenvoltura melhor. Bom, tendo isso em mente, nós vamos começar aí o nosso Flash Luan. Primeira coisa, eu vou vir aqui no Remix da Ethereum e vou criar um novo arquivo. Vou dar o nome dele aí de flashluan.sol. Você pode colocar o nome que você quiser, só lembre-se de colocar .sol no final, que é a abreviação aí de Solidity, que é a linguagem do próprio Remix. Bom, em branco aqui, nós vamos precisar ir lá no código do nosso Flash Luan, copiar este código e então voltar aqui no Remix da Ethereum. Tome muito cuidado nessa parte para você não esquecer nada, porque se você esquecer alguma parte, pode ser que dê algum conflito no futuro. Não se preocupe, você não vai perder nada, mas eu já vou mostrar para vocês quais são os problemas que podem acontecer. Bom, o próprio Remix vai aparecer um alerta aqui para você de que você acabou de copiar um contrato e você precisa tomar cuidado para entender o que você está fazendo, né? Para você ter certeza do que é este código. E aí que você também pode dar uma olhada aí neste próprio código. Bom, nós temos aqui algumas ferramentas que vão te ajudar, aliás, que vão ajudar o próprio Flash Luan a tomar as decisões dele, assim como identificar as suas aberturas. Algumas coisas que você tem que se atentar aqui. O contrato do Flash Luan para a rede da Ethereum sempre vai utilizar aqui a Uniswap, por exemplo, enquanto o contrato da Binance Smart Chain vai utilizar a PancakeSwap, não a Uniswap. Outra coisa que você pode se atentar também é em relação à nossa constante, a estática,
que seria aqui, no caso do Ethereum, da rede Ethereum, é o WETH, porque nós vamos precisar do WETH para justamente pagar taxas, como constante estática, ele vai utilizar como base para identificar as aberturas. Em bots mais automatizados, mais trabalhados, você pode ter mais de uma estática, você não precisa utilizar necessariamente o WETH, mas aqui, como nós vamos precisar para as taxas também, tem que ser ele. Muita gente pergunta o que é este contrato que está escrito, né, dentro do Flash Lua, ou enfim, dentro do script. Muitas pessoas acham que isso aqui é o endereço de uma wallet. E não é. Se você copiar aqui este contrato, for lá na Etherscan e colar esse contrato, você vai ver que ele nada mais é do que o Rapid Ethereum, o Rapid Ether, que é justamente aqui a nossa constante estática. Voltando aqui para o remix da Ethereum. Outra coisa que você tem que se atentar é na hora de justamente escrever o código aqui. Por quê? Por exemplo, se você esquecer uma letra ou apagar alguma coisa, como por exemplo eu apaguei um C aqui do public, você vai perceber que já apareceu um erro aqui. E já apareceu um erro aqui também no compilador, porque tem algo errado. E é por isso justamente que aparece aquela mensagem, para você ter certeza do que você está fazendo. E não é que vai dar alguma coisa errada, você simplesmente não vai conseguir compilar esse contrato. Então, se por algum acaso aparecer algum erro, ou se ficar amarelo, ao invés de vermelho ficar amarelo, basta você colar de novo e conferir também aqui no próprio compilador a versão do compilador. Não tente consertar se você mudou alguma coisa, porque os códigos são complexos, eu sei, e se você tentar consertar pode ser que você estrague mais ainda. Então, basta apagar tudo e colar de novo. No caso aqui a gente sabe que a única mudança foi o C do public, então vou consertar aqui, né? E a gente vai mudar aqui a versão do compilador para a mesma versão do Pragma Solidity aqui, que é o nosso contrato, tá? Então a versão é 0.6.6, nós vamos utilizar a versão 0.6.6. Feito isso, basta você compilar aqui o código e ele vai aparecer aqui como verdinho, sinalizando para a gente então que está tudo certo, tudo correto, nenhum problema. Feito isso, agora nós vamos para a parte de deploy, que é jogar então o nosso contrato na rede da Ethereum ou na rede da Binance Smart Chain, aí depende de você. Como nós estamos utilizando aqui o Flash Lua da rede da Ethereum, lógico, nós vamos utilizar a rede da Ethereum. E bom, para a gente fazer o deploy, primeiramente nós vamos aqui em cima, onde está escrito Remix VM Xangai. E algumas pessoas têm dúvida nessa parte aqui também. O Remix, ele tende a atualizar e às vezes mudam os nomes aqui, né? Esses nomes aqui são nada mais do que redes de teste ou mainnets, que são as redes oficiais. Se você, por exemplo, der uma olhada aqui em cima, onde está escrito Inject Provider, ele já está dizendo MetaMask, que é a que a gente está utilizando, a wallet que nós estamos utilizando. Então é essa que a gente vai escolher. Mas o Remix pode atualizar e pode mudar o nome. Ele pode colocar só Inject Provider, já foi o Web3, por exemplo, então o nome ele pode mudar. O que você tem que se atentar? Quando você for escolher a rede, quando você clicar nela, a sua MetaMask imediatamente vai abrir, pedindo para você se conectar. Então, já abriu aqui minha MetaMask. No caso, eu cliquei aqui em Inject Provider, basta eu clicar em seguinte e conectar a minha wallet aqui, e ela já vai aparecer aqui no cantinho. Você pode verificar para ver se é a wallet certa. Nós temos aqui, ó, 0xD3A, que é a mesma que está aqui, 0x3DA, D3A. Os fundos, eles vão aparecer aqui também. No caso aqui não está aparecendo, basta você atualizar. Só clicar em cima que ele atualiza e já mudou ali, botou o valor correto, que é 1.02. Em Gas Limit,
Value e Way você deixa do jeito que está. Esta parte aqui fica do jeito que está, porque é em relação às taxas, ao valor de taxa para ser implementado na rede. E isso você não pode mudar, porque senão o contrato pode falhar na implementação. Então deixa do jeito que está. E agora a gente vem aqui para baixo, onde está escrito Deploy. Nós vamos clicar na seta aqui para baixo. E aqui você tem que ter bastante atenção. Nós temos aqui duas variáveis que são o Owner e o Target. Owner é o responsável, o dono do contrato, aquele que vai poder mexer no contrato. E o Target é o alvo, ou seja, quem nós queremos atingir. Owner, eu vou colocar aqui o próprio dono do contrato, ou seja, aquele que vai implementar ele na rede, que no caso é essa wallet aqui. Sempre confira o começo e o fim 0xD3, 92 e 1 antes de clicar em Transact. Então, 9DE1 e lá na frente 0xD3. Em Target, a mesma coisa, só que aqui tome cuidado para você copiar o contrato correto. Se você for utilizar o USDT, como é o exemplo aqui, você pode pegar lá no CoinMarketCap, ou você pode pegar no DexTools, ou em qualquer outro lugar que você saiba que o contrato está correto. Temos aqui o contrato do USDT, eu posso clicar e vai abrir no Etherscan. Eu posso copiar direto aqui do Etherscan também. Temos aqui Token Contract, verifique se é o mesmo que você colou lá, final EC7, vamos voltar para lá, vou colar aqui, final EC7. Então, conferida essa parte, basta agora você fazer a transação. E aqui tem um pulo do gato também. Você vai perceber que para implementar na rede, você vai ser cobrado aí, você vai pagar uma taxa. No caso aqui é uma taxa de 2,63 dólares. Bom, é uma taxa razoável, mas não é uma taxa tão baixa assim. Mas, para que você pague taxas mais baixas, eu já vou confirmar aqui, você pode ficar de olho lá no Etherscan. No Etherscan tem aí um mecanismo, né, chamado aí de Mad Gas Price, que é a média de taxa de gas, que é medido em GWay. Se você clicar aqui nesse GWay, você vai poder ver como a taxa está se comportando. Normalmente, quando você utiliza a Ethereum perto da noite ou durante a madrugada, as taxas são mais baixas. Então, esse GWay aqui, ele chega a 8, 9, 10, que é uma taxa 1/3, bem mais barato do que o que nós pagamos agora. Então, atente-se a isso aí é um pulo do gato para você pagar taxas mais baixas. Mas você pode utilizar também na Binance Smart Chain, que tem uma taxa mais baixa. A diferença na Binance Smart Chain é que na Binance Smart Chain não tem tanta movimentação, não tem tanto volume quanto dentro da Ethereum. A Ethereum tem mais volume, então você tem mais aberturas e, consequentemente, você tem uma maior lucratividade. Por isso que as pessoas preferem utilizar Flash Loans dentro da rede da Ethereum. Mas também pode ser utilizado em outras redes. E bom, depois da sua transação ser concluída, você pode vir aqui em Deployed Contracts e verificar as diferentes funções desse contrato. Nós temos aqui funções que vão modificar o contrato, nós temos funções que vão apenas nos mostrar algumas informações. Bom, vou explicar aqui rapidinho para vocês. Primeiro, o Start serve para dar início ao nosso Flash Loan, para ele fazer as operações dele, e aí ele vai ficar rodando o tempo que nós deixamos lá. Nós temos a função de Stop, que é para parar o nosso Flash Loan, parar as funções que ele estava fazendo, e trazer para a gente de volta o que ele conseguiu, ou basicamente todos os fundos que ele tem. E nós temos a função de Withdraw. A função de Withdraw ela serve para que, caso alguma coisa fique dentro do contrato, por exemplo, se você enviou para cá e não conseguiu operar, basta você clicar no Withdraw que ele vai trazer de volta aquilo que você botou. Ou, por exemplo,
se você botou uma quantidade muito baixa aqui dentro e ele não conseguiu pagar as taxas, ele vai ficar o valor aqui dentro, um resquício daquilo que você colocou. E você pode fazer o withdraw também da mesma forma. E nós temos aqui o owner e o target, que são duas funções onde você pode ver as informações. O owner é o dono do contrato e também o target, que é o alvo que nós botamos lá também. Ó, são os mesmos endereços. Bom, e como é que eu faço para esse Flash Luan funcionar? Muito simples. Primeiro eu preciso botar combustível, né, para ele funcionar. Para isso nós vamos copiar aqui o endereço dele. Você pode trazer aqui um pouco mais para o lado para verificar o endereço 0x7cc. Então nós vamos copiar aqui esse endereço e nós vamos enviar alguns ETH para cá. Vou vir aqui em enviar e nós vamos colar o endereço deste contrato 0x7cc, sempre dê uma conferida. E você pode enviar então alguns ETHs. Quantos ETHs? Quanto eu preciso enviar? Bom, depende. Depende do quê? Depende da rede que você estiver utilizando e também depende do momento que você estiver utilizando por conta das taxas. Se as taxas estiverem altas, você precisa de mais. Se as taxas estiverem baixas, você precisa de menos. No geral, 0.1 já é o suficiente. Mas, caso você não consiga pagar as taxas, caso o Flash Luan não consiga pagar as taxas, você vai ter que fazer a operação de withdraw para retirar os fundos dele ou enviar uma quantidade maior para que ele consiga fazer essas operações. Então, vou preencher ele aqui com um ETH, clicar aqui em seguinte, vou confirmar, e assim que essa transação for confirmada dentro da rede, vocês vão ver aqui o balanço do Flash Luan já aumentar para 1 ETH. Então vamos esperar um pouco aqui enquanto essa transação é confirmada, e aí a gente vai ver aqui o balanço mudar. Enquanto isso, só um adendo, um a mais aqui, um alerta. Se você for utilizar na Binance Smart Chain, tenha em mente que você vai precisar também do contrato da Binance Smart Chain. Então a rede que você tem aqui, ó, tem que ser a rede BNB Chain. Você vai pegar a moeda aí na rede BNB Chain. Se você estiver utilizando na Ethereum, pode utilizar aqui na rede, na própria da Ethereum, os contratos da Ethereum. De novo, se você for utilizar a Binance Smart Chain, clique aqui para mudar para BNB Chain. Aí você tem aqui as paridades, as moedas da Binance Smart Chain, tá? Só este alerta. Muito bem. Confirmada aí a nossa transação, o nosso Flash Luan já foi preenchido aí com um Ether, e aqui nós já temos aí só 0.02, que dá 48 dólares. Bom, feito isso, agora que vem a parte do trabalho do Flash Luan. E bom, para isso, nós vamos clicar aqui em Start, e aí nós vamos pagar mais uma taxinha. Essa taxa é porque você está operando, você está interagindo com o contrato, lógico, você é o dono do contrato, então é você quem vai ter essa responsabilidade, digamos assim. Então eu vou confirmar aqui essa transação, e aí o nosso Flash Luan vai começar a operar. A qualquer momento esse valor pode sumir daqui, pode voltar outro valor, ele vai fazer aqui as operações dele de novo, fazendo tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que é identificar aberturas, ele vai comprar, vai vender, vai fazer todo esse processo que eu mostrei aqui para vocês. Só que agora nós vamos ter que esperar algumas horas antes de voltar para o Flash Luan, antes de pará-lo, né? E aí vamos verificar o lucro que ele trouxe aqui para a gente. Então, eu vou dar um pause agora, vamos esperar algumas horas, depois a gente volta mostrando aqui para vocês qual foi o resultado desse nosso Flash Luan. Ok, voltando aqui, passadas algumas horas, deixamos aí o nosso Flash Luan mais ou menos umas 3 horas, 3, 4 horas aí operando, não, foram até mais, foram 5 horas. Bom, nós deixamos ele aí operando por algumas horas,
e vamos ver o resultado dessa brincadeira. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês a nossa wallet, continua com 0.02, Flash Luan está em operação, está com balanço de 0 aí. O que a gente vai fazer agora é pará-lo então. Vamos clicar aqui em Stop, e aí vai pedir para a gente confirmar essa transação. Uma taxinha aí de 9 centavos, uma taxinha bem barata. E agora vamos esperar o resultado, né? Bom, para trazer o resultado, lógico, ele vai ter que parar o que ele está fazendo, vai fazer aí a transação de volta, e aí a gente tem que esperar, lógico, a confirmação para isso. Confirmou aqui o nosso chamado, vamos esperar só um pouquinho para ver o que ele está fazendo, né? Então vamos aguardar um pouquinho aí. Enquanto isso, bom, já voltou aqui, já voltou a transação. 1.917, né? Então, bom, vamos fazer aqui as contas rapidinho. Nós tínhamos 0.02, acho que era isso. E aí enviamos 1, então deu 0.8 alguma coisa. Isso foi mais ou menos aí a lucratividade, né? 0.8 se eu estiver correto. Muito bem. Depois de algumas horas, esse aí foi o resultado com um Ether. Lembrando que nós utilizamos o USDT. E o USDT, né, é uma moeda, uma token, que tem uma volatilidade não muito alta. Dependendo aí das paridades que o Flash Luan pega, nós não temos muita volatilidade. Em ativos mais voláteis você tem uma maior diferença. Mas, no geral, é isso. De novo, se vocês quiserem utilizar aí na rede da Binance Smart Chain também, fiquem à vontade, mas deem preferência para a rede da Ethereum. E deixe aqui nos comentários também qual foi o seu resultado e o que você achou deste Flash Luan.